Qual é a sua expectativa a respeito de Jesus? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, deixe o seu like, acompanhe os vídeos diariamente, a gente faz sempre devocionais com a Bíblia 365, que te ajuda a ler a Bíblia inteira em um ano. E a partir dos textos sugeridos por ela, eu faço um pequeno estudo. O link para você adquirir essa Bíblia tá na descrição aqui do vídeo. Hoje a gente lê o texto de Marcos, então o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 30. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Muito bem. Qual é a tua expectativa a respeito de Jesus? Que ele pegue aquilo que você pensa, olhe e diga assim: que maravilhoso fulano de tal. Qual que é o seu nome? Seu nome é André? Que maravilhoso, André, que planos incríveis. Nunca tinha pensado nisso? Vou te abençoar porque você precisa ser bem-sucedido. Não, talvez seu nome seja Joana. Joana, olha só, que sonho lindo que você tem. Isso é magnífico. Olha, surpreendente. Vou te abençoar e os seus sonhos vão todos se realizar. Você acha que essa é a coisa que Jesus tem em mente a respeito de alguém? Que Deus tem em mente quando ele se depara com aquilo que você pensa? Olha, eu não quero frustrar você, mas diante da ideia de que Deus é todo-poderoso, de que Deus conhece todas as coisas, de que ele é infinitamente sábio, a ideia de que os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso jeito de pensar vai receber um aval de Deus, que vai olhar e ficar surpreso com quão engenhoso a gente é, essa é uma ideia muito fantasiosa. Infelizmente, é a ideia fantasiosa que é amplamente difundida no ambiente gospel, no ambiente evangélico, no ambiente do horóscopo cristão que a gente vê por aí. Em vez da gente pensar em Deus como alguém que desafia o nosso jeito de pensar, que deveria ser o mais natural, né? O mais natural deveria ser isso, a gente pensar, bom, se Deus é infinitamente bom, infinitamente sábio, é natural que ele olhe para aquilo que eu penso e veja todas as imperfeições, todos os defeitos, tudo aquilo que é insuficiente. E que então, numa boa relação com ele, a gente seja humilde o suficiente para dizer: Pai, como eu posso corrigir aquilo que eu estou planejando? Mas não, a gente quer uma validação. A gente necessita que Jesus seja igualzinho a Hollywood. Ai, tudo que você precisa é ser quem você é. Acredite naquilo que foi inspirado dentro de você. E de fato, a gente tem muita coisa bacana dentro da gente, porque a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós não somos Deus. E portanto é natural que ele olhe para os nossos planos e nosso jeito de pensar e diga exatamente o que ele disse a Pedro. Você olha para as coisas somente de um viés humano, mas da perspectiva divina,
Esses planos eles são falhos. Esses planos eles são pequenos. Eles não levam em consideração todas as variáveis. Eles não olham para o todo. Eles olham apenas para um pedaço da história. O pedaço da história que Pedro estava olhando era o pedaço que dizia assim: Roma domina Israel, o Messias liberta Israel. Portanto, o Messias não pode ser perseguido nem morto, como Jesus está dizendo. Então eu preciso repreender Jesus e o que ele diz. E na insensatez de Pedro, nós flagramos a nossa própria insensatez quando insistimos nas nossas expectativas e até mesmo repreendemos Deus quando Ele quer desafiar, corrigir, lapidar o nosso desejo, o nosso jeito de pensar. Pedro está dizendo, Jesus precisa ser aquele líder militar que reunirá as tropas na Galiléia e na Judéia para libertar o povo, assim como os macabeus libertaram. 1 século e meio atrás, 2 séculos atrás, diante dos Seleucidas. E Jesus vem e diz, Pedro, você está pensando como ser humano. Do ponto de vista divino, eu estou fazendo muito mais do que isso. Eu estou preparando uma libertação de Israel que é cósmica. Eu estou finalmente cumprindo a promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3, de abençoar todas as nações, mas para isso é necessário que eu passe pela cruz e que eu ressuscite ao terceiro dia, Pedro. A minha libertação é uma libertação eterna e que diz respeito a todos os povos, a partir de um judeu, a partir de uma semente de Abraão, um israelita, todos os povos serão chamados para a família de Deus, Pedro. E você vem aqui me repreender, você ainda não entendeu nada. Portanto, eu digo, se alguém quiser me seguir, mude a perspectiva, carregue a sua própria cruz e então siga-me. O que é paradoxal é que nós sejamos chamados para a família de Jesus por meio do seu sacrifício e a gente não queira imitar a Cristo, inclusive na vontade de sacrificar os nossos planos, na vontade de sacrificar os nossos desejos e queira meramente validação daquilo que a gente planejou, validação daquilo que a gente desejou, validação do nosso modo de enxergar o mundo. Se eu estou há muito tempo pensando a mesma coisa, enxergando o mundo do mesmo jeito, e eu tenho uma vida de leitura da Bíblia e ela não desafia o meu jeito de pensar, não desafia o jeito que eu enxergo o mundo, não desafia os meus desejos, algo errado eu estou fazendo. Eu estou forçando o texto a concordar com tudo aquilo que eu já pensei, com tudo aquilo que eu já acreditei, com tudo aquilo que eu já desejo. Eu estou olhando para o texto e buscando validação daquilo que eu já penso. Eu estou sendo como Pedro. Eu estou repreendendo Jesus. Não. O texto me convida a abrir mão das minhas preconcepções e dos meus desejos. E da maneira como eu quero que Deus faça as coisas. E o meu convite para você hoje é isso, reavalie cada um dos seus desejos diante da Escritura. Reavalie. Faça essa reavaliação. Eu vou fazer a minha também, tá bom? E siga firme na leitura da palavra. Se você acha que você consegue ler a Bíblia inteira em um ano, eu recomendo a Bíblia 365, cujo link está aqui na descrição. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.